Atenção, canais parceiros do IDEAC para o top de 5 segundos. Essa transmissão é um oferecimento da TV IDEAC em parceria com a FEB TV. Curta, comente e compartilhe. TV IDEAC, gerando som e imagem para levar a doutrina espírita até você. Olá, temos uma ótima notícia para você. Está chegando o Congresso Espírita de Goiás. Essa que é uma grande festa do movimento espírita goiano, ocasião em que recebemos amigos e irmãos de todo o Brasil e do mundo. Participe conosco das reflexões trazidas por nossos palestrantes queridos, como Adriana Mello, Alberto Almeida, Andrei Moreira, Catarina Rocha Monte, Eulália Bueno, Gustavo Silveira, Haroldo Dutra Dias, Jorge Elahá, Rafael Papa, Rossandro Klinger, Sâmia Awada, Vitor Hugo, o menino, e Divaldo Franco, se a sua saúde nos permitir. Aproveitaremos ainda belíssimas apresentações artísticas que nos encantarão a todos. A programação é para adultos, jovens, crianças e bebês. Restam poucas vagas. Faça já a sua inscrição pelo site congresso.fego.org.br. Te esperamos em Goiânia, no Carnaval. Até lá! Olá, muito boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos aqui em mais uma terça-feira, nesse mês de janeiro. Muita gente ainda de férias, né, pessoal? Muita gente aproveitando aí os últimos dias das férias. Aqueles que não puderam sair de férias continuam aí felizes também no trabalho. Que bom estarmos juntos. Boa noite aqui para a Denise, que já deixou o seu boa noite para a gente aqui, né, desde cedo. A Denise, que daqui a pouquinho também começa lá na série Caminho da Luz, lá no canal da Fego. Que bom, Denise, ter você aqui com a gente. A Eliana, que bom, a Eliana Longo aqui de Goiânia. Que bom ter você aqui com a gente, Eliana. Boa noite a todos. Bom, pessoal, a notícia hoje é assim. Rafael Papa falou comigo há pouco que no Rio de Janeiro eles estão tendo chuvas muito fortes. Hoje ele está lá no Rio de Janeiro e a energia elétrica muito instável, e ele faria o possível para conseguir entrar na nossa live. Então, estamos aí na expectativa, de repente, do Rafael conseguir se conectar conosco. E eu disse a ele o seguinte, que sem Rafael, como é que a gente vai estudar com profundidade esses temas que são tão importantes? Porque a experiência dele como psicólogo, para nós, ela é fundamental, não é? Então, caso ele não possa vir, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Hoje nós vamos falar sobre o autismo, que é um dos transtornos mentais que também tem acontecido com muita frequência. Nós temos notícias de muitas famílias com crianças autistas, muitos adultos que nós conhecemos que têm autismo, né, num grau mais leve. Então, é algo que a gente precisa também entender um pouco mais. Se a Rafael não conseguir chegar, nós vamos falar um pouquinho aqui daquilo que nós encontramos na literatura, e aí, na próxima semana, a gente, juntamente com o próximo tema, volta um pouquinho no autismo, para que o Rafael possa compartilhar conosco aí as experiências dele como psicólogo, né, no consultório e tudo mais. Muito bem, boa noite então aqui para Ana Maria. Ana Maria está lá na Chapada Diamantina, olha que delícia. Região linda, né, Ana Maria? Boa noite também para a Eleonora, aqui no Rio de Janeiro. E a minha xará, a Ivana. Boa noite, Ivana Teles. Pessoal, como toda reunião espírita, né, espíritas que somos, eu quero convidar vocês para começarmos fazendo uma prece, rogando a Deus e a Jesus para que possa estar conosco, nos orientando, nos fortalecendo em todos os instantes da nossa vida, para que nós possamos, Senhor, sempre
tomar as melhores decisões, realizarmos as melhores escolhas, fazermos o melhor que cada um de nós pode fazer, em nosso benefício, em benefício dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos. Nós agradecemos a Deus pelo amparo, pela presença dos benfeitores amigos, que estão sempre conosco, pelo nosso Espírito protetor, e que Jesus possa nos fortalecer, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Pessoal, então hoje o nosso estudo é sobre autismo. E como vocês sabem, nós estamos seguindo como literatura base e também buscando outras, né, complementares. Nós estamos estudando um livro que está em fase final de preparação, né, indo para a gráfica. É um livro que será lançado aqui no Congresso Espírita de Goiás. Por isso que nós estamos, né, fazendo essa série de estudos, sempre falando do Congresso da FEB, porque o tema do Congresso tem tudo a ver com a temática dessa obra. O nosso 40º Congresso Espírita de Goiás vai falar sobre o tema Conhece-te a ti mesmo. E a gente sabe o quanto o autoconhecimento é importante para que nós possamos evitar os transtornos mentais, para que nós possamos superar, né, cuidar aí da nossa mente. E esse livro que está sendo preparado, cujo título é Transtornos Mentais e Remédios Espirituais, é o primeiro livro psicografado pelo Rafael Papa e ditado pelo Espírito Hamed, que é um espírito já nosso conhecido, né, que tem várias obras que nós gostamos muito. E aqui nós, então, buscamos o livro do Hamed para nos ajudar a entender um pouquinho acerca desses transtornos mentais. E o livro, ele tem uma metodologia muito interessante, porque ele sempre, quando traz o transtorno, ele traz primeiro uma psicogênese psiquiátrica. Ele vem trazendo para nós as informações da ciência, da psiquiatria, de como se está, né, compreendendo esse transtorno atualmente, e depois ele vem trazendo a psicogênese espiritual, falando um pouco da influência espiritual em relação a esse tipo de transtorno. Então, aqui, Hamed nos fala, né, quando ele traz sobre a psicogênese psiquiátrica, ele fala que crianças com autismo frequentemente apresentam problemas de comportamento, muitas vezes bastante severos. Mas então percebam, ele fala que às vezes são severos, mas nem sempre. Muitas vezes são coisas que os pais podem imaginar até que seja algo normal, e que depois, com um conjunto de outros fatores, podem levar os pais a buscar um diagnóstico e, de repente, encontrar um nível de autismo, né, nessa criança. Outros sintomas também. Além desses transtornos, né, desses problemas de comportamentos, que muitas vezes são severos, esses comportamentos incluem hiperatividade, dificuldade de prestar ou manter a atenção, né? Pensamento muito acelerado, tem dificuldade de focar em alguma coisa. A atenção, ela é hiperseletiva. O que é isso? É uma tendência a prestar mais atenção nas partes, nos detalhes, do que no todo. Então, muitas vezes, numa situação, ele vê apenas um aspecto, um detalhe, que é aquilo que chama mais a atenção dele. Outro comportamento é a impulsividade. Não é? Aquela criança muito impulsiva, muito reativa. Bem como comportamentos agressivos, autodestrutivos, perturbadores e destrutivos. Então, percebam que são comportamentos que podem, sim, apresentar em algumas crianças com o quadro de autismo, mas que eles podem ser severos ou não. Né? É importante a gente lembrar isso, que nem todos são iguais, cada um, né? Cada ser é um ser individual. Aí fala que, especialmente nas crianças mais novas, é comum se observar também uma baixa tolerância à frustração. E aí eu fiquei me lembrando, né, de um videozinho que circulou há um tempo atrás pela internet, de um pai que estava com o filho no supermercado. E aí ele vai passando com o carrinho no mercado, a criança do lado, um menino que imagina-se que deva ter entre os 6, 7, 8 anos. E o menino pega algo da prateleira, coloca dentro do carrinho. O pai olha, aquilo não é para ser comprado. O pai tira do carrinho, coloca na prateleira. O menino faz uma cara feia, olha de novo para o pai, pega algo, põe no carrinho e olha num tom de desafio para aquele pai. O pai, naturalmente, tira do carrinho, coloca de novo na prateleira. De repente, esse menino se joga no chão, gritando, se debatendo, parecendo que ele estava querendo dar um ataque de nervos, né?
e o pai fica altamente constrangido observando a cena, as pessoas passando em volta, sem saber o que fazer, provavelmente julgando e criticando o pai, né? E o pai ali naquela situação constrangedora, sem saber como agir com o filho. Então, eu fico imaginando, muitas vezes é isso. É aquela criança que ela não consegue ouvir não. Então, se ela quer aquilo, ela quer aquilo. Ela não quer saber se o pai não pode comprar, se aquilo não é saudável para ela. Ela quer, né? Então, é uma das características, essa baixa tolerância à frustração. Também acompanhados pelos acessos de raiva, que foi justamente o que esse menino do vídeo teve. Ele teve um acesso de raiva de se jogar no chão, se debater e gerar uma situação toda constrangedora para o pai, né? Aí Hamed fala também que é bastante comum se observar em crianças autistas respostas sensoriais e perceptuais peculiares, incluindo hiper ou hipossensibilidade a estímulos sonoros, visuais, táteis, olfativos e gustativos. Ou seja, eles podem ter tantas percepções exageradas em relação a esses estímulos, né, sensoriais, como também lentas, né, não terem essas sensações tão afloradas. Eles têm um alto limiar para a dor física e um medo exagerado de estímulos, ordinariamente considerados inofensivos. Então, veja só, às vezes eles desenvolvem medo por algo que não tem lógica se ter medo, mas eles, né, têm aquele medo. Aí, outra característica que ele fala aqui, problemas gastrointestinais são frequentemente observados em crianças autistas, incluindo episódios recorrentes de diarreia ou constipação. Percebem os extremos, né? Além de refluxos, alergias ou intolerâncias alimentares. Crianças autistas também tendem a apresentar problemas severos de alimentação e de sono. Então, ele fala aqui que no caso de alimentação, por exemplo, é comum um caso de dieta hiperseletiva, ou seja, ele só come aquilo. Ele gosta daquela rotina, ele não gosta de mudar a alimentação. E existe um certo consenso entre os especialistas que o autismo ele seria decorrente de uma disfunção do sistema nervoso central, que vai levar a uma desordem no padrão de desenvolvimento dessa criança. Bom, isso aqui, então, é o que, né, a ciência, é o que a psiquiatria consegue identificar acerca desse transtorno. A gente tem uma ideia, então, do quadro dessa criança. Só que agora a Hamed vem trazendo a psicogênese espiritual. Porque nós sabemos que por trás de toda doença do corpo físico existe uma matriz espiritual. A doença do corpo ela é um reflexo da doença que o espírito traz, de um distúrbio, de uma disfunção que está gravada no perispírito daquele espírito reencarnante. Então vamos entender sob o ponto de vista espiritual como compreender o autismo. E aí ele diz assim, que sob o ponto de vista espiritual, os espíritos que reencarnam como autistas se negam no plano espiritual para passar por experiências para o seu processo evolutivo. Ou seja, eles têm muito medo da reencarnação. Eles têm medo da reencarnação porque, gente, nós sabemos que todos nós somos espíritos que estamos aqui em processo evolutivo, estamos no mundo de expiações e provas, que é a Terra. Não somos perfeitos, longe disso. Do contrário, não estaríamos aqui. Porque a característica de um mundo de expiações e provas é que ele abriga espíritos ainda muito iniciantes na fase evolutiva. Espíritos onde ainda o mal predomina sobre o bem. Então, nós sabemos que a reencarnação é essa oportunidade que Deus nos dá de nós repararmos os erros do passado. Todos nós trazemos as mazelas, os erros que nós praticamos em outras existências. E muitas vezes estamos aqui colhendo os frutos disso que nós plantamos no passado. Tanto no passado de uma existência anterior, quanto no passado dessa própria reencarnação. Né? Sofrendo hoje as consequências de atitudes imprudentes, né? Equivocadas que tivemos, por exemplo, na juventude. Porque a lei é assim, é a lei de plantio e de colheita, né? Ou de causa e efeito. Então, essas crianças, como elas têm um sentimento de culpa, elas trazem um sentimento de culpa muito grande, e elas sabem que a reencarnação é o momento em que elas serão chamadas para começarem a reparar esses erros do passado, elas temem, elas têm medo e muitas vezes elas não querem reencarnar. E eu me recordo de um espírito que se manifestou
né, na reunião mediúnica que eu participo. Recentemente, um espírito se manifestou, um espírito feminino, e ela falava do medo que ela tinha de reencarnar. E ela dizia que da outra vez que ela esteve aqui reencarnada, as coisas eram diferentes, que as crianças, elas brincavam sem nenhuma preocupação, que os pais, as mães tinham tempo para cuidar dos filhos, e que ela observa hoje nessa sociedade em que todo mundo corre, é uma correria danada, que os pais não têm tempo para os filhos, que os filhos só ficam nas creches. E aí ela foi falando, né, assim, com aquele sentimento de pessimismo muito grande, e com medo, chorando, dizendo, eu não quero reencarnar, eu não quero reencarnar para ficar sozinha, para ficar em creche. E ela foi trazendo, né? E eu fui dialogando com ela e dizendo para ela, não, mas veja bem, você tem uma recordação da sua época, quando você esteve aqui, que foi muito bom, mas se você perguntar para as crianças hoje que estão aqui, elas também estão felizes. Então, são mudanças na cultura, são mudanças nas práticas da sociedade que são naturais, fazem parte do ser humano. E nós nos adaptamos a isso. As crianças de hoje estão bem resolvidas, não é? Então, eu fui mostrando para ela para perder esse medo, porque a reencarnação ela é uma oportunidade maravilhosa que Deus concede para nós, para que nós possamos reparar os erros do passado, aprendermos a amar a nós mesmos, a amarmos uns aos outros, é o caminho da nossa evolução. E esse espírito, então, com esse medo que ele tem de voltar à vida física, ele começa a se negar. E quando ele, por fim, reencarna, muitas vezes, ele constrói esses muros, são verdadeiros muros de autoproteção que ele se impõe, e aí, né, gera esses sintomas, essas características do autismo, que é o medo que ele tem de enfrentar-se a si mesmo, enfrentar as situações que a reencarnação possa oferecer para ele, né, como meio de reparação. Então ele fala, Hamed fala, que essa revolta mesclada com o medo do insucesso frente aos novos desafios deixam-nos perturbados, ocasionando efeitos imediatos no perispírito, transbordando para o corpo físico problemas de ordem neurológica. Ou seja, aquilo que a gente comentou, né? A matriz é espiritual, é no perispírito. Então, esse medo vai lesar o perispírito, que vai, consequentemente, lesar o corpo físico no campo neurológico. Aí Hamed continua dizendo assim, que ao retomar o corpo físico, esse corpo físico assimila o perispírito, né? Do perispírito, os resultados e a revolta por não desejarem novamente uma experiência reencarnatória. Então, aí ele vai discorrendo, né, ao longo do capítulo aqui, e ele fala assim, que a criança, ela já nasce autista. Porque percebem que vem de uma matriz espiritual? Isso começou lá no mundo espiritual, quando estava se planejando a reencarnação, e o espírito demonstrando esse medo, hesitando, querendo evitar, até que por fim ele reencarna. Então ele já traz esse sentimento, esse medo que causa, né, esse muro, essa proteção em torno de si, para evitar viver as situações difíceis que porventura a reencarnação pudesse, né, proporcionar a ele. Então, ao longo do tempo, é que os pais vão percebendo que existe algo de errado no comportamento dessa criança. Quando não consegue, né? Muitas vezes a criança não consegue falar, ou vive irritada, isolada da família, isolada dos grupos de amizade. Aos poucos, esses sintomas vão aparecendo. E aí os pais vão em busca do diagnóstico, do tratamento, né? Que é o caminho correto. Tem uma frase também aqui que eu achei interessante, que ele diz assim: a ausência de se sentir amado pela espiritualidade, pelas leis divinas, torna o ser inflexível diante da oportunidade. Inflexível em não aceitar aquela oportunidade. Mas quando ele fala, né, a ausência de se sentir amado pela espiritualidade, pelas leis divinas, nós sabemos que isso é apenas uma impressão que aquele espírito traz, porque todos nós somos amados. Somos amados pelos nossos amigos espirituais, somos amados, sim, por Deus, que é o nosso Pai. Então, as leis de Deus, elas estão a nosso benefício, elas não estão contra nós. É uma
concepção equivocada que esse espírito tem deste desamor, dessa falta, né, de amor por parte da espiritualidade. Quando a espiritualidade planeja uma nova reencarnação para nós, quando nós não estamos com condições de fazer esse planejamento, eles fazem isso por amor, não para nos punir, não para fazer com que a gente pague pelos pecados, né? É uma forma de demonstrar o amor por nós, porque somente pela reencarnação, colocando aqui em prática, vivenciando, é que nós vamos aprender, é que nós vamos conseguir fazer bem feito o que a gente não conseguiu fazer, né, no passado. E aí, o Hamed traz também aqui uma coisa muito interessante que a gente já vem comentando no movimento espírita e que é algo que já vem sendo praticado em muitas instituições espíritas, né? Inclusive a gente aqui da FEGO, nós temos um trabalho aqui já há um certo tempo, que é sobre a evangelização. Mas ele fala que a evangelização não deveria começar do berço ao túmulo, mas sim da concepção ao túmulo. Ele fala da importância da evangelização pré-natal. É importante, a partir do momento em que a mulher se descobre grávida, que ela já comece a preparar aquele espírito que está em processo de desenvolvimento para a reencarnação. Então, a evangelização pré-natal vai fazer justamente isso. É importante que essa mãe tenha todo esse cuidado, né? Por exemplo, coloque músicas instrumentais, harmoniosas, para que essa criança ouça. Porque a criança, ela está no ventre, mas ela está ouvindo. Ela está sentindo os sentimentos da mãe, ela está ouvindo os sons ambientais. Então, colocar uma música harmoniosa, né? Que traga tranquilidade, os diálogos edificantes, as leituras edificantes. Então, todo um processo de evangelização com esse bebezinho que está se desenvolvendo no ventre materno. Ele fala assim, Hamed diz, que no caso do autista, torna-se mais importante ainda, pois ele se acalma e fica mais harmonizado com os seus propósitos e a sua própria consciência repleta de medos e de desequilíbrios. Então, percebe que interessante isso, né? Coisas que a ciência do mundo também já estão percebendo, a importância de se valorizar a vida desde a concepção. Ali já existe um ser humano. E Hamed vem nos falando justamente isso. Outra coisa interessante que eu achei que ele fala aqui nesse capítulo do livro, ele diz assim: o indivíduo portador de autismo, quando é acolhido pela sua família e pessoas ao seu redor, adquirem melhorias no campo das interações sociais e da comunicação. Sentem-se mais à vontade, recebem a confiança como estímulo perante a jornada que irá perlustrar. O amor é o remédio para o autista. Gente, que bonito isso, né? O amor é o remédio para o autista. Ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir amado. É necessário que se tenha todo o carinho, toda a paciência para lidar com essa criança que apresenta, né, essas características, porque ele precisa se sentir amado. E finalizando, né, o capítulo que Hamed fala desse tema, ele diz assim: muitas ferramentas podem ser utilizadas para quem possui o transtorno de espectro autista em nível psíquico, por meio da profilaxia espírita e seus esclarecimentos. Então, a gente lembra aqui da importância de nós conduzirmos as nossas crianças à evangelização, à casa espírita. Se nós não somos espíritas, não tem problema. Vamos levar as crianças conosco lá na igreja que nós frequentamos. Elas precisam ter essa oportunidade de estarem convivendo com outras crianças naquele ambiente que é preparado para elas e ali ouvindo sobre a lei de Deus, independente do segmento religioso. Nós, como espíritas, nós precisamos oferecer para essas crianças e para todas as crianças a oportunidade de conhecerem Jesus, de conhecerem o Espiritismo, ainda quando crianças, porque isso vai fazer toda a diferença na vida deles. Isso não é impor religião aos filhos, é educá-los e criá-los no caminho do bem. Quando adultos, se eles quiserem seguir outra religião ou não terem religião, tudo bem, a semente já foi plantada. Isso é que é o mais importante, não é? E Hamed, ele vem reforçando essa ideia aí.
Mas, gente, olha, eu falei bastante, né? Enquanto isso, a Leda falou boa noite aqui pra gente. Boa noite, Leda. A Carolina Fernandes, que está lá em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Que coisa boa. O Itamar. Itamar fala assim: se Jesus está desencarnado, por que ele não se manifesta através de um médium? Se ele está encarnado, por que não diz que é Jesus? Ou ele não se lembra que foi Jesus? Itamar, na verdade, Jesus, ele é um espírito tão acima de nós, não é? De acordo com o livro dos Espíritos, Jesus é o espírito mais perfeito que esteve conosco aqui na Terra. Ele não tinha necessidade de reencarnar. Ele não tem necessidade de reencarnar na Terra, porque ele já é um espírito muito evoluído. Quando ele veio, ele resolveu vir porque ele queria viver uma existência aqui onde ele pudesse dar o exemplo, onde ele pudesse ensinar e ele pudesse vivenciar aquilo que ele ensinava. E foi isso que ele fez. Ele esteve aqui e ele conhecia os seres humanos desse planeta Terra, porque ele acompanha esse mundo aqui desde a sua formação, desde o começo. Então ele sabia, mas ainda assim, por amor, porque os espíritos puros, eles já conseguem desenvolver este amor que Deus nos recomenda, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus nos ama, assim como ele se ama, assim como ele ama a Deus. Então ele esteve aqui reencarnado, viveu a sua experiência. Percebam que ele viveu numa época em que nós ainda éramos tão primitivos e ainda assim ele conseguiu dividir a história da humanidade. Dividiu o mundo, né, ocidental cristão, ele marcou de uma forma indelével a humanidade. Mas ele não tem necessidade de reencarnar, ou seja, Jesus não está reencarnado, Jesus não vai reencarnar. Quando fala de Jesus voltar, Jesus está conosco o tempo inteiro. Ele continua vinculado a nós, mas nós temos, em nome de Jesus, ao nosso lado, espíritos melhores que nós chamamos de espíritos superiores, ou espíritos mais evoluídos que nós, que estão nos ajudando, que estão nos orientando, e nós precisamos estar atentos a eles. É assim que surge o Espiritismo. Essa doutrina que veio, né, por essa grande movimentação de espíritos superiores, trazendo para nós as respostas para aquelas dúvidas que toda a humanidade sempre teve, não é? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Qual é a causa de tanto sofrimento, de tanta dor? O Espiritismo veio trazer essas respostas para nós, tá? Então, Jesus não está encarnado e nem há necessidade dele encarnar aqui na Terra. A Denise fala: Ivana, pode ser também uma variação dessas crianças que estão vindo para o mundo de regeneração? Denise, a gente não pode encarar a criança autista como sendo uma criança especial que está vindo para o mundo de regeneração, no sentido de serem mais evoluídas, né? Porque pelo que a gente aprende sobre esse transtorno mental, tanto nessa obra de Hamed, né, quanto em outras obras, inclusive uma outra obra que eu quero deixar de referência para vocês, é um livro excelente que faz uma compilação de temas relacionados à saúde mental nas obras psicografadas por Divaldo Franco. O título do livro é Aspectos Psiquiátricos e Espirituais nos Transtornos Emocionais. Este livro, ele vem trazendo, né, uma série de trechos de obras, como Loucura e Obsessão e outros, falando sobre esses aspectos. E aqui também ele fala sobre o autismo, né? E ele fala justamente, né, o que Hamed falou lá, ele fala aqui também com outras palavras, mas ele fala exatamente deste medo, desta rebeldia do espírito que não quer reencarnar por medo das consequências dos seus atos. Mas vamos lembrar o seguinte: nós que estamos aqui temos os mesmos problemas. É que talvez nós tenhamos vindo para a reencarnação talvez um pouco mais conscientes da necessidade que nós tínhamos de reparação. Ou não, né? Cada caso é um caso. Vamos lembrar que nesse período que nós estamos, nesse período de transição para o mundo de regeneração, muitos espíritos estão reencarnando, espíritos como nós que estamos aqui, como mais uma oportunidade para se endireitarem, mudarem de vida. Então, nós temos espíritos muito renhidos no mal, nós temos espíritos medianos, assim como nós temos espíritos um pouco melhores, então nós temos uma variação muito grande de espíritos reencarnados neste momento, mas todos ainda mais ou menos ali, né, naquele padrão evolutivo de mundos de expiações e provas caminhando para mundo de regeneração.
Denise, você fala que seu neto é altamente carinhoso, esperto e muito sensível. Então, que bacana isso. Por quê? Lembra que a gente falou ali, né, dos níveis de comprometimento. Muitas vezes, o seu neto pode apresentar alguns sintomas que identifiquem como autismo, exatamente por uma fragilidade que ele tem, algum medo de enfrentar algumas situações que talvez a reencarnação tenha planejado para ele. Até em função digamos assim, né, de reparação de erros passados, que todos nós estamos aqui para isso. Mas isso não afetou o aspecto emocional, os vínculos afetivos que ele tem com vocês, com a família, com os pais, com os avós, né? Isso não afetou esse aspecto dos vínculos afetivos. Talvez outros sintomas que demonstrem esse certo medo, esse certo afastamento, que podem, né, dizer que ele é um espírito assim como nós, que vem com um propósito de resgate, mas que talvez fique com esse receio, esse medo, e por isso apresenta aí alguns sintomas, né, do autismo. A Patrícia pergunta aqui: essas reencarnações são compulsórias? Patrícia, não necessariamente. Muitas delas são planejadas. Mesmo que o espírito seja reticente e tenha medo, muitas vezes ele compreende que ele precisa vir. Então, ele vem mesmo com esse medo, mesmo que talvez inconscientemente ele erga essa muralha e essa barreira como uma iniciativa, uma tentativa de autoproteção. Agora, em muitas vezes, é claro, as reencarnações podem ser compulsórias, sim, no caso daquele espírito que é muito rebelde, que não admite, que não aceita de forma nenhuma. E os benfeitores amigos, aqueles que o amam, que se interessam por ele, percebem que às vezes é preciso que ele venha de qualquer forma, porque senão ele ficaria ali estacionado, né, na evolução. Ele não prosseguiria no seu processo evolutivo, só naquele sistema de negação. Então, pode ser que seja compulsiva? Pode, mas a maioria eu acredito que não seja compulsiva, sabe? Realmente eles, compulsória, né? Eles realmente entendem que eles precisam disso, né? O diagnóstico do Gregório saiu, ele tinha 1 ano e 10 meses. Nossa, muito cedo, né, Denise? Já apresentou muito cedo. Às vezes os pais nem percebem, daí só se descobre quando adulto. Também tem isso, né, Ivana? Que são aqueles casos em que os sintomas eles podem ser confundidos, assim, com uma criança que é birrenta, uma criança que é voluntariosa, porque vamos pegar aqueles sintomas que a gente falou lá, né? Da irritação, da baixa tolerância à frustração, das crises de raiva. Quantas crianças não têm esse tipo de comportamento, não é mesmo? Quantas crianças a gente vê que dá birra, que deixa os pais constrangidos? Não quer dizer que todas elas sejam autistas. Então, muitas vezes, os sintomas eles podem nem ser percebidos, né? Porque são sintomas muito moderados e que só na idade adulta vai se observar, porque alguns sintomas talvez comecem a ficar mais evidentes, não é? Bom, a Ana Maria, ela fala: minha primeira filha chorou em meu ventre 1 semana antes de nascer. Como se explica isso? Foi bem nítido. Choro forte, mas parecia estar fora de mim. Nossa, Ana Maria, que experiência interessante, né? Você perceber. Gente, vamos pensar assim. Isso, Ana Maria, é algo que a gente está, né, imaginando aqui algumas possibilidades. A gente nunca pode afirmar que é isso ou é aquilo, porque existem várias possibilidades. Mas vamos lembrar que quando o espírito está reencarnando, um processo de reencarnação, ele se vincula à mãe, né? Perispírito a perispírito, e ele vai fazendo a miniaturização para depois ir desenvolvendo, né? O perispírito vai ajudando no desenvolvimento do corpo físico. Mas em alguns casos, o espírito entra num estado de perturbação. Em outros casos, ele tem sim momentos de consciência no mundo espiritual. Enquanto o corpo está sendo gerado, ele ainda mantém a lucidez espiritual. E muitas vezes é um espírito que, por algum motivo ali naquele momento, se sentiu temeroso, ou se sentiu entristecido com alguma situação, ou se lembrou de situações do passado, ou talvez até um choro de gratidão, né, por estar sendo recebido pelo casal para uma nova oportunidade. Existem tantas possibilidades.
E quando você diz assim, eu percebi fora de mim, porque na verdade era a sua ligação espiritual com o espírito da sua filha. Não era algo material. Porque talvez materialmente você não ia ter condição de saber se o seu bebê no ventre chorou. Então foi uma percepção espiritual, a sua vinculação, você como espírito reencarnante da sua filha vinculado ali, né? Eu fico imaginando que o meu entendimento seria desta forma. Qual a sua opinião de quem chama Cristo de avatar? Nenhuma, Ivana, eu não tenho opinião sobre isso, porque veja só, o que a gente entende de Jesus? Quando Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem como modelo e guia para a humanidade, os espíritos responderam Jesus. E aí, Kardec vem explicando, né? Que Jesus, ele é nosso irmão. Ele não é Deus, como algumas religiões acreditam, né? Ele é um espírito, assim como nós, que passou pelas etapas do processo evolutivo. Jesus também já foi um espírito imperfeito. Só que ele pode ter, usando o seu livre-arbítrio, ele pode ter conseguido evoluir mais rapidamente. Não ficou ali teimoso, né? Em praticar o mal. Ele foi seguindo o caminho do bem. E ele se tornou um espírito crístico, um espírito já co-criador junto com Deus. Então ele participa da nossa, ele está envolvido com o nosso planeta, com o nosso sistema solar, desde a criação do planeta Terra. Que ele vem acompanhando os espíritos vinculados a este orbe. Jesus, então, ele é a nossa referência. Por isso que ele reencarnou aqui, por isso que ele esteve aqui. Porque ele veio nos ensinar sobre a lei de Deus e veio colocar em prática aquilo que ele ensinava. Para dizer para a gente assim, olha, tudo isso que eu faço, vocês também podem fazer. E muito mais. Basta que se tenha vontade do tamanho de um grão de mostarda. Então, essa coisa de avatar, eu acho que é uma linguagem, às vezes, um pouco mística, né? Talvez para algumas pessoas tenha algum significado. Para mim, Jesus é o nosso irmão. É o nosso irmão querido, é o nosso irmão mais velho, que está aqui cuidando de nós, junto com toda a sua equipe, né? Uma equipe enorme de espíritos do bem que estão aqui para nos ajudar. Vamos seguindo aqui. Gente, que bacana. Ainda bem que vocês estão participando comigo, né? Porque sem Rafael aqui, eu sozinha não ia prestar. Ainda bem que tem vocês aqui juntos. Ione, boa noite. Ione está lá em Lauro de Freitas, na Bahia. Obrigada, Ana, você. A Patrícia também diz assim: alguns podem contribuir muito, têm altas habilidades em determinadas áreas. É verdade, inclusive muitas vezes uma inteligência privilegiada, né? Alguns verdadeiros gênios que têm também sintomas de autismo. Então, o fato da criança ser diagnosticada como autista ou adulto não quer dizer que ele seja incompetente, pelo contrário. Muitas vezes eles são altamente inteligentes, muito inteligentes. E a gente lembra, né, que o autismo ele se manifesta de formas variadas, né? Então a gente não pode rotular. Eu tenho amigos adultos que são autistas, que são pessoas que eu admiro demais, que são, né, professor universitário, escritor, palestrante, sabe? Pessoas assim que você conversa, que você percebe a sensibilidade. Então pode ter algumas características de autismo, sim, mas não muda nada, não interfere em nada, a pessoa tem uma vida normal, né? Segue em frente. Isso aí é que é legal. Apesar de tudo, é maravilhoso ver a misericórdia de Deus. Com certeza, não é, Denise? Com certeza. Porque, gente, é a oportunidade que Deus nos dá de nós repararmos o mal do passado. Não é nada por acaso, nada por acaso. Eu tenho na minha família um sobrinho que tem síndrome de Down. Hoje ele está com mais de 50 anos. É o queridinho da família. E a gente fica pensando, não é por acaso que ele veio com essa síndrome, que no caso dele é uma síndrome com sintomas, né, com sinais bem acentuados. Ele nunca desenvolveu bem a fala, ele é totalmente dependente da mãe, ele não sai sozinho. Então a gente fica pensando, não é à toa que a minha irmã teve esse filho, não é à toa que ele reencarnou dessa forma. Existe um porquê e a gente agradece a Deus todo dia de ter ele conosco, de termos a oportunidade de conviver com ele. Porque ele tem uma capacidade de amar imensa. É muito amoroso, é muito carinhoso, mas tem as suas limitações. Muito inteligente em alguns aspectos, em outro muito inocente, parece uma criança, né? Mas tudo é misericórdia de Deus. A gente não tem dúvida disso, né?
Boa noite, a nossa querida Cláudia Zanetti Saigusa. Gente, a Cláudia é a nossa editora desse livro, da Interlitera, junto com meu amigo Luiz Saigusa, estão, né, trazendo para nós esta obra que eu tenho certeza que todo mundo vai amar, porque eu estou amando, viu? Vou dizer para vocês que eu estou amando. A Elza, né, nossa amiga Elza, ela fala também que o Hermínio Miranda tem um livro que fala sobre o autismo, que esclarece muito a respeito desse tema. Olha, fica aí a dica, né? Quem quiser se aprofundar mais nessa leitura sobre autismo, o livro do nosso Hermínio de Miranda. Aqui naquele livro que eu já falei com vocês, né, sobre esses transtornos espirituais, que é uma compilação da obra do Divaldo Franco, aspectos psiquiátricos e espirituais, que é uma compilação, né, de trechos de obras do Divaldo. Aqui tem um trecho que diz assim, olha: a quem o bem realiza, é secundário ser conhecido pelo feito, embora muita gente assim o deseje, rebelando-se quando a bajulação e o reconhecimento não lhe vêm trazer as oferendas da homenagem. A satisfação íntima, defluente do bem realizado, constitui a melhor e mais grata láurea a que se pode aspirar. No sentido inverso, no deslize moral ou no crime de qualquer procedência, ocorrem equivalentes fenômenos, como imposições mais difíceis de serem resolvidas de um só golpe. Porque ele vai falando aqui o seguinte, que muitas vezes a gente espera, né? A gente espera que nós queremos exigir de nós algo que gere reconhecimento público. E às vezes nós temos as nossas limitações, às vezes os nossos filhos, os nossos entes queridos têm essas limitações, e que o mais importante não é que a gente faça algo para aparecer, para que alguém possa ver, né? O mais importante é que a gente faça o bem, porque o bem que nós fazemos vai depor a nosso favor em toda parte, em qualquer lugar. Isso é o mais importante, né? Pessoal, muito bem. Hoje eu estou aqui sozinha, tá muito ruim sem o Rafa, né? A gente está sentindo a falta dele aqui. Mas eu quero saber se vocês querem deixar mais algum comentário, trazer mais alguma experiência, porque senão nós vamos concluindo o nosso estudo. Nós já estamos aí com 42, quase 43 minutos do nosso estudo. E eu quero mais uma vez reforçar com vocês o convite. Quem puder, venha para Goiânia no Carnaval. O nosso Congresso Espírita de Goiás é um evento maravilhoso. Quem veio já, né, conhece, sabe disso. É uma grande confraternização que nós fazemos aqui em Goiânia no período do Carnaval. E eu vou colocar mais uma vez aqui o videozinho que nós fizemos de convite, para que vocês tenham um pouquinho de ideia, né? E o tema desse ano, conhece-te a ti mesmo. Olha só que, né, tema interessante para nós. Acompanhe aí o nosso convite. Olá! Temos uma ótima notícia para você. Está chegando o Congresso Espírita de Goiás. Essa que é uma grande festa do movimento espírita goiano, ocasião em que recebemos amigos e irmãos de todo o Brasil e do mundo. Participe conosco das reflexões trazidas por nossos palestrantes queridos, como Adriana Mello, Alberto Almeida, Andrei Moreira, Catarina Rocha Monte, Eulália Bueno, Gustavo Silveira, Haroldo Dutra Dias, Jorge Elahá, Rafael Papa, Rossandro Klinger, Sâmia Awada, Vitor Hugo, o menino, e Divaldo Franco, se a sua saúde nos permitir. Aproveitaremos ainda belíssimas apresentações artísticas que nos encantarão a todos. A programação é para adultos, jovens, crianças e bebês. Restam poucas vagas. Faça já a sua inscrição pelo site congresso.fego.org.br. Te esperamos em Goiânia, no Carnaval. Até lá! Pois é, olha só. Essa musiquinha de fundo é uma música que foi composta especialmente para o nosso congresso, autoria da Sara Esméria. Tá lindíssima. Nós teremos na abertura do congresso um seminário, uma palestra litero-musical com Rossandro Klinger. Rossandro vai cantar com a gente. Nós vamos ter o teatro junto, coral, junto com a reflexão acerca desse tema, né? Vai ser lindo.
toda a programação doutrinária feita especialmente para cada um de nós. No domingo à noite, nós temos um espetáculo teatral com o GAN, o Grupo Arte Nascente. Quem conhece o GAN sabe que são espetáculos maravilhosos. Este é um momento que é aberto ao público em geral, todo mundo pode vir, pode participar. Então, gente, olha, no encerramento do congresso, a apresentação das crianças no palco, cantando, é para todo mundo chorar, se emocionar, os jovens participando ali junto. Então, é muito gostoso mesmo, a gente, né, reforça aí o convite para que estejam. E, claro, né, a Denise esteve com a gente aqui o ano passado, né, Denise? Puxa vida, Denise, a gente queria ter você de novo aqui esse ano, viu? E todos vocês. Cláudia esteve conosco aqui durante muitos anos, né, Cláudia? Está sempre com a gente aqui. Angélica, filha da Cláudia, era pequenininha aqui conosco no congresso. Angélica hoje já é uma moça. E esse livro será lançado no congresso. Quem estiver por aqui vai poder aproveitar e já conversar um pouquinho com o Rafael, pegar o autógrafo dele. E, claro, né, gente, nós teremos também lançamento do livro do Elahá, do nosso Jorge Elahá, o livro sobre as parábolas de Jesus. Também é um lançamento da Interlitra. Elahá estará aqui conosco. Então, quem vier vai poder também conversar com a Elahá, pegar o autógrafo no livro. Ou seja, uma grande festa, tá bom? Nós vamos, então, encerrando o nosso estudo de hoje. Agradeci enormemente a vocês pela companhia, por participar aqui conosco no chat, né? Me ajudando na condução dessa live aqui sem o Rafael hoje. Próxima semana, certamente, o Rafael estará aqui conosco, tá? Vamos seguir estudando. E olha, um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus. Nós vamos fazer a nossa oração, né? Agradecendo a Jesus pela oportunidade que Ele nos concedeu, que Ele nos dê forças, coragem para nós superarmos todos os obstáculos que a vida possa nos apresentar. Que assim seja. Meus queridos, então um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus. Semana que vem, terça-feira, nós estaremos de volta aqui, tá? Para continuarmos o nosso estudo. Um beijo a todos. Até terça que vem.